Essa gravura mostra dois trajes brasileiros dos anos 1780 e o que parece ser um casalzinho se despedindo. E se você ficou se perguntando que tipo de roupas são essas, calma aí, meu amor, que no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como decifrar as informações sobre roupas nesse tipo de gravura antiga. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você caiu da carruagem e veio rolando serra abaixo, caiu aqui por completo acidente, esse é seu primeiro vídeo do canal, seja muito bem-vindo. Mas se você já é inscrito há algum tempo, é sempre bom te ver por aqui. Então pega sua caneca, prepara sua bebida e senta aqui com a tia modista. Nesse canal, a gente fala de história da moda, mas com consciência de classe. Sempre trabalhando com as fontes originais da época. E com as pesquisas mais atualizadas que estão rolando nas universidades e nos museus. E renovando o meu compromisso de trazer para você um conteúdo histórico gratuito, de qualidade, na nossa língua portuguesa, sem sensacionalismo e, principalmente, sem informação tirada do... Aliás, a gente literalmente tem uma caneca com essa frase que virou o lema do canal, mas é em latim, que é para parecer fino e inteligente. Você pode adquirir esse e outros produtos exclusivos do canal direto com os nossos parceiros da Ide Maria Personalizados no Instagram. Essa gravura foi feita por um artista e militar italiano que passou pela região de Minas Gerais nos anos 1780. E ela faz parte de um conjunto de 43 aquarelas. Nós já falamos bastante sobre essas aquarelas no vídeo em que abordamos as cores das roupas brasileiras em 1700. Você também pode baixar o livro com todas as gravuras de graça, tá? Diretamente do site da Câmara dos Deputados. Eu estou deixando o link de download aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com todas as referências que eu usei nessa pesquisa. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente decifrar uma roupa brasileira da década de 1780. A primeira coisa é entender de que tipo de fonte a gente está falando. Isso aqui não é um retrato de uma pessoa específica, mas um tipo ideal. Uma criação do pintor, a partir das impressões que ele teve sobre o que as pessoas usavam em Minas Gerais no período em que ele esteve por lá. E a gente já tem uma coisa muito comum, que é a presença de um militar. Algo extremamente corriqueiro no que era a região mais rica do Império Português nessa época. Ele está usando uma roupa em 3 peças. A calça curta ou calção, colete e casaco. E os acessórios típicos de um uniforme militar da época. Além do que parece ser uma camisa branca, com alguns detalhes no peito e babados no punho. O chapéu de 3 pontas, chamado de tricórnio. As dragonas, que são essas escovinhas usadas nos ombros e que ajudam a identificar a posição dele na hierarquia militar. Um bornal, que é essa bolsinha atravessada, onde se levavam suprimentos, ferramentas e remédios. Meia branca, que era o padrão dos uniformes da época. O que parece ser um tipo de bota, mas na verdade é um sapato com perneira. E esse bigodinho sedutor que deixa o moço com cara de quem tem uma amante em cada vila e vai destroçar o coração dessa pobre mulher. Ela, por sua vez, está usando um traje em 3 peças. Um casaco de manga 3/4, o que parece ser uma camisa branca aparecendo ali na base da manga, e uma saia que fica um pouco acima do tornozelo. Meias brancas com decorações no tornozelo, algo que já era meio que padrão nessa época, e um sapato colorido com fivela e salto, algo também super comum na Europa no mesmo período. Nos ombros, ela tem um tipo de lenço branco com bordados nas bainhas e parece estar usando colar, brincos e pulseiras bem simples. Além do que parece ser um cabelo cor-de-rosa com amarrações e voltinhas. O que a gente acabou de fazer aqui é o que se chama de primeira leitura, que é uma descrição do que a gente está vendo na imagem, sem elaborar muito, sem fazer muita pergunta e sem tentar ficar levantando hipótese para o negócio. Mas o que a gente vai fazer a seguir é exatamente isso. Perguntas, elaborar hipóteses e comparar essa imagem com outras informações da mesma época para tentar entender melhor o que está acontecendo nela. Só que eu vou me concentrar mais na figura feminina, porque foi ela que me deixou cheia de perguntas.
Mas se você quer saber mais sobre uniformes militares, inclusive os materiais que eram utilizados, tem um livro muito bom, que é Uniformes Históricos do Exército Brasileiro, que está arquivado na Biblioteca Nacional com acesso gratuito. E eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição para vocês. É importante, quando a gente trabalha com esse tipo de imagem, lembrar que cada pessoa vai notar coisas diferentes e que isso é perfeitamente normal. Nosso olhar é formado pelo somatório das nossas experiências de vida. E isso afeta o modo como nós lemos as imagens. Nossa, modista, mas imagem a gente olha, a gente não lê. Então, meus chuchuzinhos, a gente lê imagem sim, porque imagem é uma forma de comunicação não verbal. E na maioria das vezes ela é bem mais eficiente para comunicar coisas do que um texto escrito. Mas assim como um texto, existem níveis de compreensão. E quanto mais referências e mais bagagens você tem, mais você consegue aprofundar o entendimento dessas imagens. Por isso, é importante você conversar com outras pessoas, ler o que outras pessoas já escreveram sobre uma mesma imagem, porque isso abre os nossos olhos para coisas que a gente não necessariamente notou de primeira. A própria roupa que a gente veste é uma forma de comunicação não verbal, mas essa comunicação tem camadas, igual aquelas bonecas russas, sabe? Porque tem a parte estética, que é o que geralmente chama a atenção primeiro. Às vezes, alguma mensagem política, social ou cultural específica. Mas existem outras informações que se cruzam nas roupas, como onde esses tecidos foram feitos, que materiais foram usados, quem trabalhou na produção, como essa roupa chegou na nossa mão. Isso vale para a gente aqui no século XXI, mas valia também lá no Brasil de 1780. E uma das coisas que eu gosto de fazer quando se trata de trajes históricos aqui do Brasil é comparar com o que estava sendo feito e usado na Europa na mesma época. Mas não é para saber se o Brasil seguia a tendência de moda, se estava atrasado em relação à Europa ou qualquer baboseira colonialista dessas. O que eu faço é o exercício de tentar ver o que era copiado, o que era adaptado e o que talvez fosse muito típico daqui. Então, bora desmembrar o traje da gravura. Eu vou começar dando nome fictício para ela, tá? Porque eu acho que a nossa relação ela já transcendeu. Ela tá num outro nível e ficar chamando ela de moça da gravura 7 não tá mais rolando para mim. Então eu vou chamar ela de Maria Teresa porque eu acho que combina com ela e é isso. Maria Teresa está usando um casaco de mangas 3/4, que termina mais ou menos entre a metade da coxa e o joelho, um tipo de peça que é até bem comum no final do século XVIII. Ela aparece em gravuras como essa aqui, de uma mulher de classe média holandesa nos anos 1770. E acho curioso que aqui também o casaco apareça junto com uma saia de estampa completamente diferente. Mas também existem registros visuais e escritos de que esse tipo de casaco era usado por mulheres de uma classe social um pouco mais alta, mas que elas usavam só em trajes informais, do tipo que elas usavam para ficar em casa, para fazer um passeio no campo, nada que envolvesse a corte. Como esse casaco que faz parte de um conjunto do acervo do Museu Victoria and Albert em Londres. Além do formato geral, achei o punho bem parecido com o que a Maria Teresa está usando. Só não sei dizer se a frente é igual, porque é claro que o Julião tinha que desenhar a mulher com o braço na frente do tronco para tornar a minha vida mais difícil. Mas esse tipo de fechamento do conjunto do Victoria and Albert não era regra na época, não. Tem uma peça parecida no Museu de Colônia Williamsburg, nos Estados Unidos, mas, ao que tudo indica, o mais comum era fechar totalmente na frente, geralmente com alfinetes mesmo. Não, você não ouviu errado, as mulheres fechavam as roupas com alfinetes. E isso tinha um motivo econômico bem importante. Casas de botão estragavam o tecido e atrapalhavam as futuras reformas da roupa. Numa época em que tecido era estupidamente caro e roupa era considerado um bem, um investimento, a ponto de ser passada como herança, tudo o que dificultasse o reaproveitamento no futuro era um problema. Nós não temos uma visão total das costas da Maria Teresa, mas dá para ver que esse casaco provavelmente é ajustado nas costas. Como esse modelo da esquerda, diferente do modelo da direita, que tem preguinhas soltas. Aliás, momento de fofoca e curiosidade histórica totalmente aleatória e desnecessária. Os franceses chamavam esse modelo de casaco com as preguinhas soltas de pétain l'air, que é literalmente peido no ar. Mas esperar o que da língua que nos deu um doce chamado peidos de freira, não é mesmo? Oh lá lá! Uma coisa que eu acho muito interessante no casaco da Maria Teresa é a estampa, porque ela é um ponto fora da curva da maioria dos tecidos estampados do mesmo período. Vocês podem ver como as flores são bem espaçadas no tecido e não parece ter outros elementos florais entre elas, o que é bem diferente das chitas feitas na Índia e imitadas na Europa, que ainda eram muito populares nessa época.
e até de outros tipos de estampas florais, que costumam ter ramos, pássaros e outros elementos conectando as flores. O que eu achei de mais parecido foi esse casaco em tafetá de seda usado no norte da Holanda entre 1775 e 1800, que inclusive nos dá uma ideia de como era montado o forro na época. Mas se eu tivesse que apostar as minhas fichinhas de pesquisa numa origem para o tecido da roupa da Maria Teresa, eu apostaria numa origem indiana. Porque tanto Portugal quanto Holanda compravam tecidos indianos para revender na Europa nesse momento. E o Brasil fazia parte da chamada Carreira das Índias. Basicamente, os navios de comércio portugueses saíam da Índia e faziam escala na costa oeste da África e aqui no Brasil antes de irem para a Europa. Inclusive, tem relatos de um certo mal-estar, porque a maioria dos tecidos da Índia acabava ficando aqui no Brasil ou na África. E aí os navios já chegavam desabastecidos, porque os melhores tecidos tinham ficado aqui, e o pessoal em Portugal ficava meio assim que chateado. Pode confiar, aqui é Brasil. Mas eu também não acho tão impossível assim que o tecido viesse da Holanda. Porque Portugal tinha um tratado de comércio com os holandeses no mesmo estilo que tinha com a Inglaterra. Portugal vendia seus maravilhosos vinhos e comprava tecidos deles. E como a Holanda era um dos maiores comerciantes de tecidos do mundo nessa época, não acho que dê para arriscar completamente da lista de hipóteses. E por falar em tecidos, esse da saia, por outro lado, já está mais dentro dos padrões que a gente costuma ver na indústria europeia da época, ou pelo menos do que era comum em Portugal. Em especial, um tipo de estampa que hoje é conhecida como chita de alcobaça, uma padronagem que envolvia a combinação de listras largas com elementos florais. A saia de Maria Teresa me lembra muito o chamado padrão pombalino, que apesar de ser uma versão moderna inspirada em estampas históricas originais, faz até referência no nome ao Marquês de Pombal, primeiro-ministro português do século XVIII. Mas chega de falar de tecido, vamos falar daquilo que a gente não vê, que é a estrutura interna da roupa. Normalmente, esse tipo de casaco seria usado em cima de um espartilho, que sustentava os seios e dava um formato meio cônico ao corpo. E esse espartilho, por sua vez, era usado em cima de uma camisa íntima, que os ingleses e franceses gostam de chamar de chemise. No século XVIII, elas ainda eram feitas majoritariamente em linho. O problema é que eu não tenho acesso aos inventários e testamentos de Minas Gerais da época para saber se havia espartilhos nos inventários. E quem trabalhou com esse tipo de fonte não estava pesquisando esse item específico, então ele não aparece nos artigos, teses e dissertações. Existe também a possibilidade de que, na verdade, ele esteja descrito com outros termos nos documentos, não espartilho, que seria alguma coisa que provavelmente chamaria imediatamente a atenção de um pesquisador. Embora sim, espartilhos já sejam referidos por esse nome em Portugal no século XVIII, pelo menos se a gente se basear pelos dicionários da época, que inclusive nos dão alguns sinônimos, como colete e colete de mulher. E em documentos como esse recorte de 1783 da Gazeta de Lisboa, que menciona a proibição do uso de espartilhos em conventos e em escolas femininas. E onde há fumaça, há fogo. Mas daí a afirmar categoricamente que eles eram usados aqui na colônia, eu acho que já é um salto especulativo muito complicado. Porém, o formato que o artista deu ao corpo de Maria Teresa me parece sugerir não só o uso do espartilho, mas de outras peças estruturais. Bora comparar a Maria Teresa com outras figurinhas do Julião para perceber como ele retrata troncos de diferentes formatos, o que me parece um indício de que Maria Teresa foi pensada usando um espartilho. Mas também como os formatos das saias são diferentes. Algumas com talvez só uma anágua, outras que são bem armadas, porém com formato mais redondo mesmo. E algumas que sugerem um formato lateral bem pronunciado, mais parecido com o que vemos em algumas referências europeias da mesma época. Mas é Maria Teresa, gente. Essa saia não me parece totalmente redonda, pelo menos não tão redonda quanto a da esquerda. Pode ser a perspectiva, sim, mas eu realmente acho que tem uma peça de estruturação ali embaixo. Talvez uma armação chamada de panier, lá na França, e hoop, na Inglaterra. E Portugal parece ter dado da Espanha o nome guarda-infante, que aparece no começo do século XVIII, e talvez do francês o termo donner, que já aparece no final de 1780. Eu não acho que seja uma dessas anquinhas inteiriças, tá? Se tem uma armação nessa saia da imagem, acredito que seria do tipo pocket hoop ou petit panier.
que é essa versão menor, mais compacta, que dá um volume gradativo a partir do quadril, ao invés daquele formato nada discreto do tipo roubei uma TV de 60 polegadas. O traje completo da Maria Teresa ainda tem alguns outros detalhes menores que eu acho fascinantes, como o fato de que ela está usando uma camisa franzida que aparece de leve, tanto no peito quanto na manga do casaco. Esse lenço branco, chamado fichu, as meias bordadas no calcanhar, que são uma peça tipicamente europeia desse período que você encontra em museus e em pinturas da época. Assim como esse sapatinho rosa barra vermelho com fivela metálica e salto alto, que provavelmente era feito de couro, mas não podemos excluir totalmente o uso de tecido de seda para recobrir. E esse cabelo dela, que tem um tom meio rosado, que é diferente de todos os outros tons de cabelo que o Julião pintou. Como eu tenho a versão impressa do livro, eu fui até checar se por um acaso as cores do meu eram diferentes para ver se a cópia que está no site da Câmara dos Deputados não tinha tido um desvio de cor no momento do escaneamento, mas não, o tom é rosado também, o que acaba deixando a gente com mais perguntas do que respostas. Pode ter sido uma alteração da cor da tinta com o passar do tempo? Ou será que nossa sentimental Maria Teresa era uma dedicada seguidora da moda francesa dos pós de cabelo coloridos, inclusive cor-de-rosa? O penteado dela parece ter todos os elementos que a literatura satírica portuguesa da época adorava zoar. Várias voltinhas e dobras desnecessárias, fitas de seda caras que levavam pais e maridos à falência, e até um discreto cachinho caído ali no ombro. O que me leva a pensar se, na verdade, nosso amigo Julião não errou a mão da perspectiva. E se esse cabeção meio alienígena, na verdade, não era para representar isso aqui. Um penteado no estilo puff. Uma tendência de moda exportada pela França, como as bênçãos de outra Maria do século XVIII, a Antonieta. Que, por sinal, era filha de uma Maria Teresa, só que imperatriz da Áustria. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você observou sobre os trajes da Maria Teresa, se teve alguma coisa que você notou, alguma coisa que te chamou a atenção que eu acabei não falando aqui. E eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu like nesse vídeo, claro, e dar uma conferida nestes outros conteúdos sobre história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.